Olá pessoal, tudo bom? Mais um videozinho aqui. Matemática em 5 minutos, frações, números racionais, professor Anselmo. Fração, o que é fração, pessoal? Fração é uma divisão, é a parte de um todo. Aqui eu tenho um queijo, pode ser um queijo, pode ser um bolo, pode ser uma tapioca, tá? Aqui eu peguei esse queijo e dividi em duas partes, certo? Aqui eu peguei o mesmo queijo e dividi em 4 partes. E o mesmo queijo e dividi em 8 partes. São todas divisões em partes iguais. Aqui eu tenho duas partes iguais, aqui eu tenho 4 partes iguais, aqui eu tenho 8 partes iguais, tá ok? Beleza. Aí tem esse queijo e eu comi ele inteiro. Então eu comi um queijo, certo? Agora o mesmo queijo eu dividi em 2 pedaços e eu comi um pedaço só, certo? Eu tinha 2 pedaços de queijo e comi um pedaço só. Eu comi meio queijo, certo? Aqui eu tenho queijo dividido em 4 pedaços, eu comi um e 2 pedaços. Então tinha um queijo dividido em 4 pedaços, eu comi 2 pedaços. Aqui eu tenho um queijo dividido em 8 pedaços, comi um, 2, 3, 4 pedaços. Então eu tenho um queijo dividido em 8 pedaços, eu comi 4 pedaços, tá ok? Essa é a representação fracionária do que eu comi do queijo, tá ok? E sempre, hein? Dividir em partes iguais. Aqui são 2 partes iguais, 4 partes iguais e 8 partes iguais. Aqui tem uma barra de chocolate, certo? Eu peguei essa barra e dividi em 1, 2, 3 pedaços, certo? Só que eu comi um pedaço. Então, eu tinha 3 pedaços e comi um. Essa mesma barra eu dividi em 6 pedaços iguais. Só que desses 6 pedaços eu comi um, 2. Então eu tenho uma barra com 6 pedaços, só que eu comi 2 pedaços. A mesma barra eu dividi em 12 pedaços, só que eu comi um, 2, 3, 4 pedaços. Então eu tinha uma barra de 12 pedaços, só que eu comi 4 pedaços. Aqui está a representação fracionária do que eu comi, certo? E outra coisa, nunca esqueça, a gente sempre divide em partes iguais. 3 partes iguais, 6 partes iguais e 12 partes iguais. Aqui eu tenho um quadrado dividido em 2 partes. Dessas 2 partes, eu pintei uma parte em vermelho, certo? Aqui tenho um losango dividido em 2 partes. Dessas 2 partes, eu pintei uma parte em vermelho. Aqui tenho um pentágono dividido em 5 partes. Dessas 5 partes eu pintei uma, duas, 3 partes em vermelho. Aqui está a representação fracionária da parte vermelha, certo? E eu tenho um, dois, três, 4 triângulos. Desses 4 triângulos eu pintei um em vermelho. Eu tenho um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu tenho 16 quadrados. Desses 16 quadrados, eu pintei 4 em vermelho, certo? Representação de fração. Em cima é o numerador e embaixo é o denominador. Pode ser dessa forma ou essa outra forma aqui também, certo? 2 em cima, 8 embaixo. 2 é numerador, 8 é denominador. 3 em cima, 5 embaixo. 3 é numerador, 5 é denominador. 5 em cima, 6 embaixo. 5 é numerador e o 6 é denominador. Beleza, pessoal?